Nível 1. A ração. Você tem 11 anos, mora em Hamhung, e a ração não chega pela terceira vez seguida. Sua mãe espalha os cupons na mesa e conta em voz alta. Depois vira o papel e conta de novo no verso. 640 gramas por dia para um adulto. 400 para você. A conta fecha. Não tem milho. Eunha pergunta quando vão trazer. Sua mãe diz que logo. No armário tem sal, meia embalagem de macarrão de milho e uma lata sem rótulo que ninguém abre. Sua mãe vai trabalhar mesmo assim. Na fábrica anotam quem apareceu, e essa é a única lista que continua sendo escrita. Na escola tem um homem sentado do lado da janela. Não é professor. Fica 2 aulas inteiras, não pergunta nada, não anota nada. Olha as mãos de quem escreve. A professora lê o problema em voz alta. Você já sabe a resposta na terceira linha. Você espera. Depois levanta a mão antes de ela terminar de ler. Dava para esperar mais. Você não espera. Você ganha uma concha a mais de sopa por isso. A sopa é rala. Você bebe de pé, para não perder tempo. No portão, o homem da janela está esperando por você. Na mão dele tem uma folha datilografada. Você não tem parentes do outro lado do rio. Isso é bom. Você não disse a ele o seu nome. Ele não pergunta mais nada. Olha para a folha, depois para você, depois para a folha de novo. O lápis dele é curto, roído na ponta sem grafite. Ele marca alguma coisa e vai embora na direção da estação. Em casa você não conta. Sua mãe escreve uma carta para o comitê, sobre a fábrica, sobre o 14º mês sem pagamento, sobre os 2 filhos. Ela copia a carta 2 vezes, porque na primeira ficou comprida demais. Você segura a vela. Em setembro tem 31 alunos na sala. Em fevereiro sentam nas carteiras 26. Na primavera, 23. A professora para de chamar os sobrenomes pela lista e passa a chamar as fileiras. Ninguém diz para onde eles foram. De um se sabe que foi para parentes em Sinfo. Dos outros, não se sabe nada. E ninguém pergunta. Você começa a contar tudo. Degraus, janelas, gente na fila. É a única coisa que sai melhor em você do que nos outros. E por isso dão sopa. O homem de cinza volta 16 dias depois. E agora ele vem até a sua casa. Tira os sapatos na porta. Senta no chão. Porque na sala tem 2 cadeiras e as 2 estão ocupadas. A folha dele é outra. Nela tem 11 sobrenomes datilografados. E o seu é o 7º de cima para baixo. Ele não fala de talento, nem de país, nem de futuro. Fala que precisa fechar uma coluna e pegar o trem. Não é uma escolha. É um preenchimento. Sua mãe pergunta se a ração vai voltar. Ele pensa 3 segundos e responde que essa coluna não é dele. Sua mãe assina. A caneta não escreve. Ela esquenta a caneta na palma da mão e assina de novo. Embaixo. Daqui a 30 anos, em 20 minutos, você vai transferir 1,460 bilhão de dólares para desconhecidos, e nenhum desse dinheiro vai ser seu. Eunha espera por você no dia 9, na bomba d'água, como vocês combinaram. Você não vem. Levam você para o distrito, para uma prova de cálculo. 23 quilômetros, 1h30 na caçamba, 14 pessoas e um saco para todos. Sentam vocês numa sala fria e dão uma folha para cada um. 22 problemas, 40 minutos. Ninguém explica para que serve, e ninguém pergunta. Você volta tarde da noite. Eunha não pergunta onde você estava. Ela guardou metade da própria porção para você, embrulhada num pano. Está fria e você come de pé. Depois ela mostra um caderno. Aprendeu a escrever as letras maiúsculas e faz elas mais altas que a linha, para ficar mais bonito. Você guarda o caderno na memória. Não a conversa, não a assinatura. O caderno. 9 dias depois da assinatura, o milho volta. Sua mãe vai achar que a carta dela para o comitê ajudou. Você não vai corrigir, nem naquela noite, nem daqui a 30 anos. Nível 2. A cama. Você tem 13 anos, dorme na 6ª cama a partir da janela, e é por isso que te chamam de Sexto. Ninguém perguntou se você queria esse nome. Ele já estava escrito no lençol quando você chegou. O colchão é fino e cheira a outra pessoa.
Acordam vocês às 5h20. 20 minutos de exercício no pátio, mesmo em janeiro. Depois cálculo. Depois cálculo. Depois idioma. Tem uma coisa que não te contam sobre a escola dos escolhidos. Tem jornal de parede. Sai toda sexta. Na coluna da esquerda ficam os resultados de cálculo. Na do meio, o rendimento da limpeza. Na da direita, as fotos de quem cumpriu a norma do mês. Você esperava treinamento. Você recebeu uma escala de plantão. Tem um menino responsável só pela garrafa térmica. É um cargo, com nome e com caderno. Ele anota quem bebeu e a que horas. Você está em período de experiência por 3 meses. Se a cama não estiver esticada, tira um ponto. Se atrasar 4 minutos, tira um ponto. Ninguém explica o que acontece quando os pontos acabam. Uma vez por semana tem a reunião de avaliação. Cada um fala dos próprios erros e depois dos erros de mais uma pessoa. Você fala dos seus e escolhe para a segunda parte o menino mais fácil da sala. Ninguém diz uma palavra sobre para que tudo isso serve. Em 2 anos, ninguém diz. Na cama do lado dorme Minho. Ele rói a unha do dedo mínimo esquerdo até não sobrar borda. E por causa disso, o professor de idioma parou de chamar ele no quadro. Dão comida 3 vezes por dia. É a coisa mais importante que existe neste prédio. E é a única de que ninguém fala em voz alta. O professor Han escreve com a mão esquerda. Por isso a manga esquerda dele fica branca de giz até o cotovelo, e a direita não fica. Ele fala pouco. Nas primeiras 2 semanas ele fala com você 3 vezes, e as 3 vezes é sobre números. Do portão até o 4º andar são 640 degraus. Você conta na primeira semana e conta de novo na terceira, para conferir. Dá o mesmo. Numa quinta-feira, a 4ª cama a partir da janela está vazia, e o colchão está enrolado. Ninguém fala nada no café da manhã. Ninguém fala nada na aula. Ninguém fala nada à noite. Na parede, a escala de plantão da semana seguinte já está pendurada sem o nome dele. Ela foi datilografada antes de quinta-feira. O menino da garrafa térmica risca uma linha no caderno e começa a contagem de novo, do zero. Você não pergunta. É a primeira vez na sua vida que você não pergunta uma coisa que quer saber. No lugar da folha antiga tem uma folha nova. Não riscaram nome nenhum. Datilografaram tudo outra vez, do começo, sem ele. Agora são 10 sobrenomes, e o seu subiu para 6º. Você começa a terminar os problemas em 3º lugar, não em 1º. Você não sabe explicar por quê e não conta isso para ninguém. Na frente da parede você conta a lista em voz alta, sem perceber. Han está atrás de você, com o giz na mão. Não conte em voz alta. Sua mãe vem no sábado e fica 40 minutos. Vocês conversam num corredor com 2 cadeiras e uma janela que não abre. A conversa dura exatamente o tempo da chamada geral no pátio. Quando a chamada termina, um funcionário aparece na porta e não diz nada. Só fica ali. Ela pergunta se dão comida 3 vezes por dia. Dão. Ela pergunta mais 2 vezes, com as mesmas palavras. Eunha não veio. Sua mãe explica por quê. E você esquece a explicação no mesmo dia. Antes de ir embora, ela tira do bolso o relógio do seu pai. Na tampa tem o nome dele gravado. Ela não diz onde o relógio esteve todos esses anos. E você não pergunta isso também. O relógio está adiantado. Você não acerta. Deixa assim. No domingo seguinte, Eunha faz 9 anos. Você está no pátio, na chamada. E a chamada demora mais que o normal porque estão conferindo a lista nova. Nessa lista tem 10 sobrenomes. Daqui a 12 anos vão sobrar 8. Você ainda não entende que ninguém sai dessa lista por erro. Nível 3. A sala. Você tem 16 anos e vai passar 5 anos nesta sala. Mas isso você só entende no fim. De manhã, ditado. À tarde, ditado. Uma linha de cada vez. E o professor lê em voz alta com o mesmo tom, das 6 às 11. Você esperava treinamento de verdade. Você recebeu datilografia. Os livros de inglês são mais velhos que o professor. As frases falam de correspondência comercial, de horário de trem, de uma família que vai à praia num sábado. Você traduz manuais de equipamento que ninguém nesta sala jamais viu. 32 páginas por semana. Tabelas de peças, instruções de manutenção, avisos de segurança, escritos por gente de outro país,
para gente de outro país. Ninguém explica para que serve. Você já parou de esperar que expliquem? Sua bolsa é $15 por mês em conversão e você nunca vê esse dinheiro. Ele fica anotado numa coluna e vira sabonete, papel e o que o PEC decidir. O PAC conta tudo. Devolve o troco até a última moeda e não erra nunca. Ele não é o pior homem deste prédio. Ele é o que faz as contas. Na fila do almoço, o Minho põe a porção dele na sua bandeja. Pega. Não desce mesmo. Ele faz isso porque você ficou 2 semanas doente e voltou pesando menos. Você não pede nada e ele não comenta depois. Nem naquele mês, nem nunca. O professor Han põe uma vez uma folha na sua carteira. Não está no programa. Sem nota, sem prazo, sem cobrança. Você resolve em 2 noites. Ele pega a folha de volta e não diz nada. Numa noite de março, você fica na sala depois do toque de recolher, sem tarefa e sem ordem, e começa a mexer numa máquina que chegou quebrada e que ninguém conseguiu arrumar. Não é trabalho. Ninguém pediu. Não entra em relatório nenhum. E em algum momento você entende por que ela faz o que faz. Não decorou, entendeu? Por dentro a coisa é simples e encaixa. E é bonita do jeito que uma coisa bem feita é bonita. Você senta no chão entre as carteiras e ri sozinho. Atrás da parede dormem 22. No relógio do corredor, são 6h40. Você abre o caderno quadriculado e escreve. É a única página, em 5 anos, que você escreve sem ditado. No relatório do trimestre, tem uma pergunta sobre o que você não entendeu. Você escreve que não entendeu a terceira tarefa. Você entendeu a terceira tarefa antes de todo mundo na sala. É a primeira vez que você mente para cima. Ninguém confere. Na semana seguinte, tiram você da terceira tarefa e passam para a quinta, que é mais fácil e rende os mesmos pontos. Chega uma carta da Eunha. Ela faz as letras maiúsculas mais altas que a linha, do mesmo jeito de antes. Conta que sua mãe trocou de turno e que o inverno foi mais leve que o anterior. Você lê 2 vezes e guarda a carta dentro do caderno quadriculado. Não responde naquela semana. Na seguinte também não. Em novembro a lista é datilografada de novo. Nela tem 9 sobrenomes. A folha nova é mais curta que a antiga, em uma linha exata. E ninguém risca nada, porque nesta escola não se risca, se redatilografa. O que sumiu era o melhor da sala em cálculo. Ele nunca atrasou, nunca perdeu ponto e tinha foto no jornal de parede em 2 meses seguidos. Você guarda essa informação e não tira conclusão nenhuma. Ainda não dá. No fim do 5º ano, cada um recebe uma pasta de papelão com o próprio nome e uma fotografia do grupo. Na fotografia tem 22 rapazes em 3 fileiras, e você está na terceira. Você dobra a fotografia em 4 para caber no bolso interno. É a única maneira de carregar sem amassar. 5 anos. Ditado de manhã. Ditado de tarde. Uma página sem ditado. Te entregam um teclado com letras latinas e dizem que é para os próximos 5 anos. Ele vai durar mais que metade da lista. Nível 4. O turno. Você tem 25 anos e já são 4 anos na mesma sala sem janela, no 4º andar, na porta 640. Tem uma coisa que não te contam sobre esse trabalho. Ele é por turno. Turno das 8 às 20. Turno das 20 às 8. Folga. E de novo. A escala fica na parede ao lado do aviso sobre economia de energia. E o aviso é maior que a escala. Sua remuneração é $110 por mês. Você entrega 60. Sobram 50. E desses 50 você não gasta quase nada, porque não tem onde. O PAC assina a folha, devolve o troco até a última moeda, e nunca erra. Ele pergunta pela sua mãe uma vez por ano, sempre na mesma semana. A discussão mais séria do andar em 4 anos foi sobre a garrafa térmica. Quem enche, quem lava, quem paga o chá quando acaba antes do fim do mês. Ela durou 3 dias. Terminou com um aviso datilografado e uma escala nova, com nomes e horários. Você espera algo grande e recebe um horário. Em 4 anos, ninguém nesta sala levanta a voz por causa de trabalho. Em julho chega uma lista. 35 endereços. Todos estrangeiros. E uma data. Não perguntam se você entende para que serve.
Perguntam se você consegue no prazo. Vocês trabalham 2 turnos seguidos com uma pausa de 40 minutos. Na sala tem 9 pessoas, 2 garrafas térmicas e uma janela pintada de branco no andar de cima, que ninguém abre. Do lado de fora, em outro país, 35 sites ficam fora do ar durante 4 dias. Para você, isso é um turno noturno com café ruim e uma cadeira que range. Você não vê nenhuma tela de lá. Não vê notícia, não vê consequência, não vê número. Vê a sua parte. E a sua parte cabe numa folha. No 5º dia recolhem as folhas e mandam vocês para casa dormir. Ninguém diz o que foi aquilo. Nem no dia seguinte, nem no relatório do trimestre, nem depois. E você não pergunta o que estava na lista que te deram. É a diferença entre você aos 16 e você agora. Aos 16 você queria saber e ficava calado. Agora você não quer saber. Uma vez por semana o Minho aparece no seu turno com a garrafa cheia, mesmo quando não é o dia dele. O relógio do seu pai está no seu pulso. A gravação da tampa ainda dá para ler se você inclinar contra a luz. A fotografia dobrada em 4 fica no bolso interno. Nas 4 dobras o papel já está mais claro que no resto. A lista da parede é redatilografada em setembro. Agora são 8 sobrenomes. Você conta uma vez e não conta de novo. Não precisa. Você já sabe de cor a ordem. E o seu é o 5º. O endereço para onde você pode escrever é um só. Um endereço, uma folha por mês. E a folha passa pelo PAC antes de sair. Chega um cartão da Eonia com 3 linhas. Ela terminou a escola. A data que ela escreveu no cartão é de 4 meses atrás. Você lê as 3 linhas 2 vezes e guarda o cartão no caderno quadriculado, junto com a carta antiga. Naquela mesma semana, o Han faz 5 anos que sumiu. E você percebe isso sozinho, no turno da noite, sem motivo nenhum. Ninguém no andar sabe quem foi o professor Han. Você pergunta a 2 pessoas e as 2 dizem o mesmo. Não conheço. Você para de perguntar. Você volta para a cadeira. O turno acaba às 8. Você continua esperando que alguém te diga o que foi aquilo. Vão te dizer daqui a 9 anos, numa acusação de outro país, e vão escrever o seu sobrenome errado. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. E agora, de volta à história. Nível 5. O hotel. Você tem 26 anos e é a primeira vez na vida que você atravessa a fronteira. O trem sai de madrugada. Do outro lado tem prédios com luz acesa em andar de cima, o que na sua cidade não existe, porque na sua cidade a luz de cima é a primeira que cortam. Vocês ficam num hotel. 4º andar, ala inteira reservada, corredor com carpete que abafa o passo. São 18 pessoas do seu grupo e uma saída. A porta dos fundos existe, mas está trancada por dentro, e a chave fica com o gerente da ala. O PAC entrega os documentos e o dinheiro do mês na entrada. Aqui pode tudo. Você volta para casa a mesma pessoa. Sua remuneração passa para $140. Você entrega 80. É a primeira vez que o número muda em 4 anos, e ninguém comenta o número. O trabalho é o mesmo trabalho, as mesmas listas, o mesmo turno de 12 horas, a mesma garrafa térmica, agora com chá comprado do outro lado da rua. Diferença é o papel de parede. Na sua sala em casa o papel era verde. Aqui é bege com risco fino. A sala de trabalho da ala é a 640. Rua liberada. 40 minutos por dia, em dupla, nunca com a mesma pessoa 2 vezes seguidas. A cidade tem 8 milhões de habitantes, e vocês andam sempre no mesmo quarteirão, porque a dupla tem que estar de volta na hora, e ninguém quer ser o que atrasou. O mercado da esquina fica aberto de noite. Na vitrine tem fruta empilhada em pirâmide, com uma luz amarela em cima que deixa tudo mais escuro do que é. Você para na frente do vidro. Fica um tempo ali. Você tem dinheiro no bolso. A porta tá aberta. Não tem ninguém olhando. Você não entra. Você volta pro hotel 8 minutos antes do prazo e sobe pela escada, porque no elevador tem outras pessoas. No mês seguinte você faz uma coisa que não tinha feito nunca. No pedido de material para o grupo, você escreve um número maior do que o necessário. Não para você, para o grupo. Mais 2 cadeiras, mais uma garrafa, cabo sobressalente.
O PAC lê. Olha para você por 2 segundos e assina. Ninguém confere. Ninguém pergunta. Você entende naquele dia que existe uma folga entre o que é preciso e o que é possível pedir, e que essa folga tem tamanho. O relógio do seu pai encosta na manga o dia inteiro, 12 horas por turno. Em algum momento deste ano, a gravação da tampa fica lisa nas 2 primeiras letras. Você percebe num sábado, contra a luz da janela do corredor. Dá para ler o resto. As 2 primeiras não. Numa quinta, o Minho não vai à chamada da noite. Ele estava dormindo e ninguém acordou ele. Quando perguntam quem estava com ele, ele diz que estava sozinho e que a culpa é dele. Você estava com ele. Vocês trocaram o turno 3 dias antes, e a troca foi para te dar folga. E ninguém sabe disso além de vocês dois. O Minho perde a autorização de rua por 1 mês. Você mantém os seus 40 minutos por dia. Ele não comenta. Nem na semana seguinte, nem depois. Chega uma carta da Eunha. Você lê uma linha e guarda. E nessa noite não consegue lembrar a segunda. A linha que ficou é sobre uma vizinha que consertou o telhado. A lista é redatilografada em dezembro. E agora são 7 sobrenomes. O que saiu era do seu andar e você tinha trabalhado 2 turnos com ele em outubro. Ele não errou nada. Do lado de fora, numa revista de outro país, saiu um relatório com apelidos. E o apelido dele estava lá. Você entende a regra naquele dezembro, sozinho, sem ninguém explicar. Não te apagam por falhar. Te apagam por aparecer. Você vê fruta de noite, atrás de um vidro, numa cidade que não é a sua. Não é da fruta que você vai lembrar. É de que você não entrou. Nível 6. A tela. Você tem 29 anos e a data já está marcada há 2 meses no canto da escala. Tem uma coisa que não te contam sobre o dia em que tudo para. O dia é marcado com antecedência e é adiado 2 vezes por causa de fechamento de relatório. A primeira data cai no fim do trimestre. Adiam. A segunda cai numa semana de inspeção. Adiam de novo. A terceira fica. 20 de março. Uma quarta-feira. E ninguém no andar comenta a escolha da data. Na sala tem 12 pessoas e 3 garrafas térmicas. O aviso sobre economia de energia continua na parede, com a data do ano passado. A primeira leva são 640 máquinas. Depois disso, ninguém mais conta. O número deixa de ser número e vira uma coluna que sobe sozinha. E por volta do meio-dia param de atualizar a coluna porque não tem mais sentido. No fim do dia, são 32 mil máquinas em 3 bancos e 3 emissoras de televisão de outro país. Caixas eletrônicos ficam parados por dias. Gente na fila de agência com o cartão na mão. Programação de TV entrando de fita, como há 20 anos. O prejuízo esse país vai calcular depois em 750 bilhões de wones. Ninguém nesta sala vê essa conta. E nenhum de vocês recebe nada por causa dela. Sua remuneração é 150 dólares por mês. E o que fez tudo funcionar não foi você. Do outro lado, numa empresa que você nunca vai ver, um administrador cansado faz numa terça-feira o que ele faz toda terça-feira. Ele não errou. Ele fez certo, do jeito que estava escrito no procedimento dele. O procedimento tinha sido escrito 6 anos antes por uma pessoa que já não trabalha lá. Meses de preparação, 12 pessoas, 3 garrafas térmicas. E a porta estava aberta por causa de uma terça-feira comum na agenda de um homem que nunca vai saber o seu nome. Você entende isso na leitura do relatório, e não sente nada em especial. Você anota no caderno quadriculado e vira a página. O relatório do trimestre é assinado por um chefe de grupo que ficou doente na semana da data. Você escreve o texto inteiro. A assinatura em cima é dele. Ninguém te pede para fazer isso. Você faz e entrega. E o PAC recebe sem levantar a cabeça. É a primeira vez que o seu trabalho sai com o nome de outra pessoa. E é a primeira vez que isso te parece a coisa mais segura a fazer. Em outubro, o formulário de pedido de material muda. Agora vem com a norma por pessoa já impressa. E a linha em branco embaixo foi retirada. Aos 26 anos você pediu mais do que precisava e conseguiu. Aquela folga tinha tamanho. E este ano ela fecha. No caderno quadriculado, na última página, você começa a manter a sua própria contagem da lista. Uma linha por ano, com a data em que redatilografaram.
Em maio, a folha nova tem 6 sobrenomes. O seu é o quarto. Numa sexta-feira, o PAC te chama e lê em voz alta, na frente de 4 pessoas, uma frase da carta da sua mãe. A frase é que ela está bem e que o inverno passou. Ele não faz isso por maldade. Ele lê porque a carta passou pela mesa dele e porque essa é a forma de dizer que passou. Você diz que sim, que ela está bem. 2 palavras. E a conversa acaba. O professor Han não aparece na revisão de dezembro. Não aparece na de janeiro. Você procura o sobrenome dele na sua contagem. Ano por ano. Folha por folha. Desde a escola. Ele não está em lista nenhuma. Nem nas antigas, nem nas novas. Você confere 2 vezes. Um homem que ensinou vocês por 5 anos nunca esteve escrito em papel nenhum. E você é a única pessoa neste prédio que reparou nisso. Nível 7. O cinema. Você tem 30 anos, e o alvo desta vez é um estúdio de cinema do outro lado do mundo. Levam 3 meses. Depois disso, 3.262 computadores e 837 servidores daquele estúdio deixam de existir como coisa que funciona. E sai de lá 100 terabytes. Você espera segredo. Você recebe contabilidade, folha de pagamento. Quem ganha quanto, quem ganha mais que quem pediu aumento em março e não recebeu. Prestação de contas de viagem, diária de hotel, táxi do aeroporto, um jantar de 4 pessoas devolvido pelo financeiro porque faltou a nota. 47 mil números de identificação de gente que nunca vai saber que eles passaram por esta sala. E correspondência. Páginas e páginas, sobre quem não retornou a ligação de quem foi deixado de fora de uma reunião, quem escreveu uma frase ruim sobre um colega e mandou para a pessoa errada. O lugar mais protegido daquele país inteiro era um escritório com problema de nota fiscal. Você lê durante 6 semanas. Traduz o que pedem para traduzir e resume o que pedem para resumir. Em nenhum momento aparece alguma coisa que justifique 3 meses. Só gente adulta escrevendo sobre gente adulta. Nesse ano você passa a receber $160 por mês. E a alteração vem numa linha da folha, sem comentário. A partir deste ano, as perguntas passam a ser por escrito. Você escreve num formulário, entrega ao PAC e o PAC leva. A resposta vem em dias, ou não vem. Você tinha uma pergunta sobre o material. Você olha o formulário em branco por um tempo e não escreve nada. Não dá mais para perguntar em voz alta. Isso acabou este ano e ninguém avisou que tinha acabado. Tem um rapaz novo no seu turno, 23 anos. Primeira semana. Ele pergunta baixinho por que tanta gente comum está naquelas pastas. Você responde que é assim mesmo, que precisa ser assim, que é o procedimento. Você não acredita no que está dizendo. É a primeira vez que você mente para baixo, e é mais fácil do que mentir para cima. O telefone do corredor da sala 640 é retirado em outubro. No lugar fica o parafuso e uma marca mais clara na parede. Restam 3 pessoas para quem você poderia ligar, e agora não tem de onde. Em agosto a folha é redatilografada. 5 sobrenomes. Você conta em voz alta, sozinho na sala, e para no meio. Faz 17 anos que te disseram para não fazer isso. Na fotografia dobrada em 4, as dobras estão brancas. A do meio corta a segunda fileira. Chega o formulário de encomendas para casa. Você escreve o sobrenome da sua mãe, o endereço e o peso permitido. Uma linha. É tudo o que resta da sua família neste prédio. Uma linha manuscrita num formulário que passa pela mesa do PAC. Numa quarta-feira, o Minho troca com você a vez dele na chamada telefônica trimestral. Ele tinha a vez, ele passa para você, e não explica. Você fala com sua mãe por 4 minutos e meio. Ela pergunta se dão comida 3 vezes por dia. Do outro lado do mundo, o filme sai assim mesmo, com atraso e em salas pequenas. Vão assistir por curiosidade, não porque tem graça. E ninguém vai te contar isso. Nível 8. O caixa. Você tem 32 anos e passou um ano inteiro estudando o calendário de feriados de outro país. Tem uma coisa que não te contam sobre o maior roubo já feito num banco. O ano de preparação vai quase todo para descobrir quando os outros não trabalham. Naquele país,
O fim de semana cai em dias diferentes dos seus. Do outro lado da rota, tem um feriado nacional de 4 dias. Entre os dois países, tem uma diferença de fuso que ninguém quer conferir no papel. Você monta uma tabela com essas 3 coisas e encontra uma janela de 29 horas em que nenhum ser humano precisa olhar para nada. O PAC lê a tabela e pergunta a data. Só isso. Não decore a quantia. Decore o dia da semana. Na quinta-feira à noite, saem 35 ordens de pagamento. Somadas, 951 milhões de dólares. 20 minutos depois, 81 milhões já estão do outro lado, em 4 contas de uma agência numa avenida com nome de planeta. E aí começa o que ninguém previu. Um funcionário do outro lado repara que o nome de uma fundação está escrito errado. Uma letra. Ele não desconfia de nada, ele só acha estranho e manda uma mensagem perguntando. 20 milhões param ali. Por causa de uma letra e de um homem meticuloso num escritório qualquer. E depois, separado disso, mais tarde, sem ligação nenhuma com a primeira coisa, alguém repara no nome da avenida. O nome bate com um nome que está numa lista de sanções por um motivo que não tem relação com vocês, com aquele país, nem com aquele banco. É uma coincidência de nome próprio. 850 milhões congelam no meio do caminho. 2 casualidades, uma atrás da outra, e nenhuma das duas tem a ver com o ano de preparação. Na segunda-feira, ninguém pergunta sobre os 81 milhões que saíram. Perguntam sobre os que não saíram. A revisão é na sala 640. Dura 640 segundos, e você fica calado 640. O modelo do documento com a letra errada não foi digitado por você. Mas você sabe de onde ele veio, porque você mesmo pediu o arquivo emprestado em janeiro e devolveu sem conferir. Uma frase resolveria. Você tem a frase inteira pronta na cabeça, com a data e o número do arquivo. Você olha para a mesa. O PAC responde por você porque é ele quem assina a sua folha há 11 anos. Por mim, não responde ninguém. Tem outra coisa. 2 semanas antes saiu no exterior um relatório com apelidos. E o apelido do Minho está nele. O seu não. Não é que você seja melhor. É que você sai mais caro de perder e ele sai mais barato. E os 2 nomes estavam na mesma folha na frente do mesmo homem. Na noite anterior à revisão, vocês 2 estão no corredor. Ele já sabe. Você teria falado? Você não responde naquela noite. Em maio a folha é redatilografada. 3 sobrenomes. Sumiram 2 de uma vez. E um deles é o Minho. No formulário de encomendas, no lugar do sobrenome da sua mãe, agora vem um número de cadastro impresso. O campo manuscrito foi retirado do formulário este ano. Você tira o relógio do seu pai antes do turno e guarda na gaveta. Você não põe de volta no dia seguinte, nem no outro. Ele fica na gaveta até o último dia. Nunca mais vai existir um dia em que você possa dizer de quem era aquele arquivo. Essa porta fechou numa segunda-feira, em 640 segundos. E você estava presente. Nível 9. O papel. Você tem 33 anos, e o trabalho desta vez sai da sua mesa numa sexta-feira à tarde. Na segunda-feira, ele já está em 150 países. 200 mil computadores travados num fim de semana. Cada um com a mesma tela e o mesmo pedido de pagamento. Você espera a catástrofe. Você recebe uma cifra sem sentido. Do lado de fora, hospitais de outro país mandam gente embora na porta. Consulta desmarcada, exame adiado, cirurgia empurrada para a semana seguinte. Não dá para contar quantas. Contar isso não existe. Depois, auditores vão estimar, e a estimativa deles vai ser 19.494 consultas. Estimativa, não contagem. Ninguém nunca vai saber o número de verdade, nem lá nem aqui. E o total arrecadado com os pagamentos é 140 mil dólares. 200 mil máquinas. 140 mil dólares. As 2 cifras ficam lado a lado no relatório do trimestre, e ninguém no andar comenta nenhuma nem a outra. Não é fracasso. Não é vitória. É um número que não se encaixa em lugar nenhum. Sua remuneração passa a ser 190 dólares por mês. No ano seguinte tem os caixas eletrônicos. 14.849 saques,
28 países, 2 horas e 13 minutos. Isso funciona exatamente como estava planejado, do começo ao fim. E é a única vez em toda a sua vida profissional em que isso acontece. Ninguém comemora. Tem uma reunião de encerramento com café e um aviso sobre o prazo do relatório. Depois vem o papel. De outro país sai uma acusação criminal sobre o seu grupo. 179 páginas, com anexo de 640. Está tudo lá dentro. Datas, valores, nomes de empresas, cronologia. Coisas de 10 anos atrás que você achava que ninguém do lado de fora tinha registrado. Tem inclusive aquela lista de 35 endereços de quando você tinha 25 anos. É a resposta que você esperava desde aquele turno da noite. Ela chega 9 anos depois, escrita por estranhos, em outro idioma, num documento que você lê em cópia com carimbo. Um sobrenome do seu grupo está escrito errado ali. Uma letra a menos. Aqui dentro, sobre tudo isso, não sai nada. Nenhuma página, nenhuma linha, nenhum aviso na parede. Você preenche um formulário pedindo transferência para fora do país. Motivo: trabalho. A resposta vem em 11 dias, num carimbo, sem texto. Indeferido. Você preenche de novo em março, com outro motivo. 11 dias. Mesmo carimbo. Não tem mais terceiro país. Tem esta cidade, este prédio, este andar, e daqui você não sai mais. Chega a carta de casa. O envelope é o de sempre e o endereço é o de sempre. A letra por dentro não é a da unha. As maiúsculas estão na linha. Todas do mesmo tamanho, certinhas. Você lê até o fim. O conteúdo é normal. A mãe está bem, o inverno passou, a vizinha consertou o telhado de novo. Você guarda no caderno quadriculado, junto com as outras, e não pensa mais nisso naquele mês. O caderno quadriculado acaba em novembro. A última página é a da sua contagem particular da lista, e ela para no meio, porque não tem mais linha. Do lado de fora imprimem sobre vocês 179 páginas. Aqui dentro não imprimem nada. Na folha da parede sobraram 2 sobrenomes. Você sabe quem é o outro, e o outro sabe quem é você. Nível 10. A carta de emprego. Você tem 38 anos, e agora o trabalho começa com educação. Tem uma coisa que não te contam sobre o maior roubo de dinheiro estrangeiro da década. Ele começa com uma carta simpática. Assunto: oportunidade de carreira. Corpo do texto: 4 parágrafos sobre a vaga, faixa salarial, possibilidade de trabalho remoto. Anexo com as condições. O texto é revisado 3 vezes por causa da gramática. Essa é a parte mais longa do preparo. Sem porta arrombada. Sem noite em claro. Sem nada que se pareça com aquilo que você fazia aos 25. Do outro lado, um homem com bom currículo lê a carta no intervalo de almoço e fica contente com a proposta. 620 milhões de dólares saem em uma noite. E ficam parados 6 dias, e ninguém do outro lado olha. 6 dias. Nenhum alarme, nenhuma auditoria, nenhuma pergunta. O dinheiro simplesmente não estava mais lá, e isso não incomodou ninguém. No 6º dia, um usuário qualquer tenta sacar 5.000 unidades e não consegue. Ele reclama num formulário de suporte. Só então alguém abre a planilha. Sua remuneração é 210 dólares por mês. No fim do ano vem um prêmio de 640 dólares no envelope, em papel, que não pode sair do país. O envelope fica na sua gaveta ao lado do relógio do seu pai. Os alvos agora chegam em lista. Uma vez por trimestre, com meta e prazo. 19 itens, ordenados por valor estimado. Você não escolhe mais nada. Você recebe a lista e distribui pela equipe conforme a carga de trabalho de cada um. Naquela mesa, 10 anos antes, você teria brigado por um alvo específico. Agora você olha a coluna do prazo e mais nada. A folha da parede não é redatilografada este ano. Nem no seguinte. Continuam 2 sobrenomes. Nenhum dos 2 se mexe. E isso não quer dizer que acabou. O rapaz novo se chama Kyung-gil. 22 anos. Não levanta os olhos acima do seu colarinho. Ele trabalha sob um nome que não é o dele, para uma empresa de outro continente que acha que contratou um engenheiro de um terceiro país. Recebe salário todo mês e nunca viu esse dinheiro.
Ele traz uma impressão para sua mesa, espera, e sai sem falar. Você é chamado à sala do PAC. Em cima da mesa tem uma caixa de papelão com material devolvido de um arquivo antigo. Dentro tem cadernos, folhas de exercício, uma régua e um envelope com o seu nome de escola escrito à mão, com giz que borrou na manga. Eu te inscrevi primeiro. Você era o único que não tinha para onde ser solto. A letra é da mão esquerda, inclinada para o lado errado. Não tem data. Não tem assinatura. Você conta os anos até chegar naquele ano. E a conta bate com a sua primeira lista, a de 11 sobrenomes, a que o homem de cinza tirou do bolso na sua casa. O envelope estava naquele arquivo esse tempo todo, catalogado, guardado, com carimbo de entrada. Em fevereiro chega um aviso de 2 linhas pelo canal de serviço. Sua mãe morreu em novembro. Entre o dia e o aviso são 79 dias. O aviso passou pela mesa do PAC, como tudo passa. Ele não leu essa frase em voz alta para ninguém. Chega a carta de casa. As maiúsculas na linha, todas do mesmo tamanho. É a quarta assim. Você conta as anteriores no caderno quadriculado. A primeira veio há 3 anos. Nesta, como nas outras, sua mãe está bem e o inverno passou. Você sempre soube. Desde a primeira você soube. E continuou lendo até o fim todas as vezes. E continuou respondendo. E vai continuar. Você abre a fotografia dobrada em 4. A dobra do meio passa pela segunda fileira e o papel ali está branco. O rosto que ficava naquele ponto não está mais. Não dá para saber qual dos 22 era. 620 milhões ficam 6 dias parados e ninguém olha. Nesses mesmos 6 dias você leva uma advertência por chegar atrasado à reunião do plano trimestral. Nível 11. 20 minutos. Você tem 41 anos. E numa sexta-feira à tarde saem 401.346 unidades de uma carteira que não é sua. Em dólares, 1 bilhão e 460 milhões. Leva 20 minutos. Em 48 horas, 160 milhões já não tem mais endereço nenhum. Não estão perdidos. Estão em outro lugar. E esse lugar não tem nome que caiba num formulário. Sua remuneração é $220 por mês. Na segunda-feira tem conferência de ponto. Na terça, a reunião de encerramento do trimestre, com café e a mesma pauta de sempre. Você preenche o relatório. Campo da data, campo do responsável, campo do resultado. Alguém do andar de cima pede que você corrija a formatação da terceira tabela, porque a coluna ficou larga demais e não imprime direito. Você corrige a coluna. Nessa semana chega uma cópia traduzida de um relatório estrangeiro. Lá fora eles deram um nome ao seu grupo. E o nome é uma palavra que significa neve molhada. Ninguém explica por que neve. Você lê a palavra 3 vezes e não pergunta a ninguém, porque não tem a quem perguntar. Você preenche um formulário de desligamento por tempo de serviço. O PAC devolve no mesmo dia, sem carimbo. Não é negado. Não existe esse formulário. Existe substituição. E substituição é outro procedimento, com outro papel. O procedimento chama Kyongil. Você começa a passar o serviço. Leva 3 semanas. No fim, ele senta na sua cadeira e você fica de pé atrás. Numa madrugada você vai buscar uma pasta e vê luz na sala. Kyongil está sozinho, sem tarefa, sem ordem, mexendo numa coisa que ninguém pediu. Ele entende alguma coisa e ri sozinho, baixinho, sentado no chão entre as mesas. No relógio do corredor são 6h40. Você fica na porta. Não entra, não chama, não diz nada. Você segue pelo corredor e o barulho fica para trás. A sala do fim do corredor está vazia. Você entra, não acende a luz e fica de pé. Eu teria falado. Você diz em voz alta. Para ninguém, 9 anos depois da pergunta. O outro saiu em dezembro. Do lado de fora tinham escrito o apelido dele em algum lugar. E ele nunca soube em qual. Na folha da parede sobrou um sobrenome. Redatilografaram em janeiro. A folha nova tem uma linha. E datilografaram com margem e recuo. Do jeito que se datilografa uma lista. É o seu. Na manhã seguinte trazem para ele uma pasta de papelão. Dentro tem uma fotografia de grupo e uma folha datilografada. Na folha tem 11 sobrenomes.
Você entrega a ele o relógio do seu pai. A gravação da tampa está lisa. Não dá para ler nenhuma letra, nem contra a luz. Ele pergunta uma coisa antes de guardar no bolso. Você tem parente do outro lado do rio? Você responde que não. E aí você entende, com 30 anos de atraso, que essa nunca foi uma pergunta sobre parentes. Não escolheram você por causa da conta. Você era o sétimo da folha. Escolheram porque não tinha para onde você ser solto. E o homem de cinza sabia disso antes de entrar na escola. Você abre o caderno quadriculado e procura as datas. A data da assinatura da sua mãe. A data em que o milho voltou. 9 dias. Você conta de novo, com o dedo, folha por folha. 9 dias entre a assinatura e o caminhão. A ração não tinha sumido. A ração estava sendo segurada. Sua mãe morreu achando que a carta dela para o comitê tinha ajudado. Você arranca a última página. Aquela que ficou pela metade. Caem as cartas. Todas as que couberam ali em 30 anos, o cartão de 3 linhas. E por cima de tudo a primeira, com as maiúsculas mais altas que a linha. Você junta, põe de volta e fecha o caderno. Fica com a página. No verso você escreve a quantia e divide por 11. Como aos 11 anos você dividia a ração no verso de um formulário. A conta fecha. Você nunca roubou nada. Você só trabalhou esse tempo todo. E lá dentro, na sala, alguém riu sozinho às 6h40. Se inscreve no canal, deixa o like e escreve nos comentários de onde você está assistindo.